Muito boa noite para vocês que acompanham a notícia para o trabalho. Estou aqui com o Carlos Afonso, contabilista. Seja bem-vindo, Carlos. Muito prazer estar aqui contigo novamente, Regina. O Carlos já esteve com a gente lá, quando a gente fala no Mirante do Vale, e a gente fala sobre empreendedorismo, finanças e inovação. Quais os principais erros cometidos pelos pequenos e médios empreendedores no Brasil, Carlos? Imagina, o pequeno e médio empresário acaba sofrendo de alguns males, né? Mas eu diria que o maior problema é largar as finanças, né? Não se preocupar com as finanças do próprio negócio. Isso é um erro brutal, né? Porque as finanças do negócio, na verdade, é o seu coração, né? E quando você é, larga ou delarga, né, muitas vezes, isso pode trazer um sério problema para o negócio, né? Então, claro, a gente sabe que o pequeno e médio empresário, ele tem as suas vocações, muitos são voltados ao produto, muitos são voltados para a área comercial, né? E acabam deixando um pouco as questões administrativas e financeiras e de contabilidade em segundo plano. Então, o que a gente fala? Fala assim, embora você não curta, né, é necessário, é importante entender para onde o negócio está caminhando, né? E finanças, sem dúvida alguma, está no topo das prioridades. Por que muitos negócios fracassam mesmo tendo bons produtos ou serviços? Essa questão, ela está muito relacionada a finanças e contabilidade, né? E eu explico por quê. Porque às vezes você tem um produto que é fantástico, né? Tem chance de atender um mercado grande, só que você erra na precificação. Então, um erro muito comum, por exemplo, é esquecer, né, de fazer o cálculo dos tributos que vão ser pagos, né, dentro da venda daquele produto ou daquela prestação de serviços, né? Então, em suma, o que vai acabar acontecendo, né? A empresa vai acabar operando lá no prejuízo. Então, aquela expectativa que havia de ter um produto que é rentável, um produto que comercialmente ele é muito bom, acaba acontecendo que o resultado financeiro daquilo é negativo, né? Então, e não é insustentável, né? Nenhum negócio ele nasce, né? Alguns até nascem para um determinado período, né? Operarem num prejuízo, mas para ganhar um mercado consumidor, abocanhar a fatia de mercado, mas não dá para se conviver com isso a vida inteira. Então, precificação é um assunto dos mais importantes, né, no dia a dia do empresário. De que forma a inovação e tecnologia impactam a competitividade das empresas? Sem inovação, sem tecnologia, o empresário vai ficar para trás. Por quê? Porque o concorrente já está fazendo, né? Então, inovação não precisa ser ciência de foguete, né? Você pode, com pequenas coisas, inovar, fazer o seu produto ou a sua prestação de serviço se tornar mais atrativa, trazer elementos de inteligência artificial para eventualmente baratear o custo aí do seu produto ou da sua prestação de serviços. O concorrente está fazendo, né? E se a gente ficar para trás, né, o que vai acabar acontecendo? A gente vai deixar de ter relevância para o nosso cliente, ou pior, a gente vai deixar de ser competitivo, né? Então, tecnologia e inovação, isso tem que estar no radar aí do empresário, porque não dá para ficar sem ela. Por que o senhor defende que o empreendedor não precisa saber tudo, mas precisa se cercar de especialistas? Certa vez eu estava participando de um evento lá na Oca do Ibirapuera e um dos palestrantes era o Jorge Paulo Lemann, que é dos grandes expoentes do empresariado brasileiro, né? E ele, né, já na época aí, detentor de diversos negócios, não só no Brasil, mas também fora, ele comentou, ele disse a seguinte frase, Gina, assim, eu contrato gente melhor do que eu, porque eu não sei tudo, né? Então, a gente precisa exatamente disso, né? Nós, enquanto empresários, a gente precisa se cercar de gente competente, seja funcionário, seja um consultor, porque é humanamente impossível a gente dominar todos os assuntos, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Traga para o seu lado gente boa, gente que saiba o que está fazendo e gente que vai te ajudar a mostrar os melhores caminhos. Então, isso é importante, até para a gente poder proporcionar um desenvolvimento sustentável do negócio. Uhum.
O empreendedor brasileiro está preparado para lidar com ESG? Ou isso ainda é visto como coisa de empresa grande? Não, não é. Acho que lá no começo, né, quando ESG surgiu, né, que é as siglas aí para o ambiental, a governança e o social, né, traduzido aí para o português, isso obviamente começou nas grandes empresas, mas hoje não dá para o empresário ele não se preocupar com sustentabilidade, né? Ele não tem como não se preocupar em relação ao impacto que a empresa dele, que o negócio dele deixa no ambiente, o que ele pode fazer para mitigar. Então, eu diria que com poucas ações, né, no dia a dia da empresa, você consegue ter, né, uma cultura de sustentabilidade, né? Então, a gente fala assim muito do uso, reuso de água, né? Papel, né? Acho que no passado imprimia-se praticamente tudo. Hoje as empresas, por exemplo, elas têm uma consciência de imprimir tão somente aquilo que é essencial ou ainda mais, que é uma forte cultura de digitalização, né? Fala assim, para quê? Né? Qual que é o objetivo final? Primeiro, reduzir custos, né? Segundo, né? Eu não exaurir o meio ambiente, né? Enfim, então preservar florestas no caso do papel. Então, são ações que o empresário pode implementar para o seu dia a dia, para o seu negócio, e ter essa preocupação, e mais do que isso, né, ter o benefício financeiro que esse tipo de ação vai trazer. Né? Então, não é coisa de empresa grande, é uma realidade de todos os negócios no Brasil, né? E é uma preocupação importante. O social também, o que a sua empresa está fazendo em prol do social? Né? Quais programas que ela encabeça em prol, né, da sua comunidade? Né? Ela tem feito alguma coisa? O que pode ser feito? O empresário também precisa pensar nisso, né? Devolver um pouco para a comunidade daquilo que ele recebe. E qual característica separa o empreendedor que prospera daqueles que desistem no meio do caminho? Os desafios, né, para o empreendedor brasileiro são os mais variados. Né? Então, a gente fala da escassez de crédito, a gente fala de crédito caro, a gente sempre fala muito, né, da questão tributária, do peso dos tributos, peso da folha. Então, os problemas, as questões, elas não vão diminuir com o tempo. E as crises, elas vão surgir de tempos em tempos. Isso, a história da humanidade, ela nos mostra, não só no Brasil, mas no mundo também. O importante nisso tudo é perseverar, né, perceber que algo está saindo do controle, e que muitas vezes a gente não tem o controle, por exemplo, não controla, né, os aspectos macroeconômicos, né? Muitas vezes uma guerra lá fora nos impacta aqui de uma forma diferente, né? E a gente tem vivenciado isso. Então, o que eu posso fazer para corrigir a rota? O que eu posso fazer para minimizar o impacto? Então, é perseverar, estar sempre atento, né, ao ambiente, o que está acontecendo no ambiente macroeconômico, também atento aí aos concorrentes, e claro, né, traçar um planejamento, medir esse planejamento e proporcionar as correções de rota que são sempre necessárias. Mas, acima de tudo, né, se manter fiel aí aos seus propósitos, aquilo que o empresário acredita que vai dar certo. Falei o Carlos Afonso, contabilista. Carlos, como é que faz saber outras informações? Quem quiser me seguir nas redes, pode me seguir no LinkedIn, Carlos Afonso, ou no Instagram, prof.carlosafonso. Tenho sido pouco usuário de Instagram, mas bastante do LinkedIn. Tem muito texto bacana lá, com algumas reflexões acerca de tributos, acerca de finanças, acerca de vida empresarial. Então, fica o meu convite aí para me adicionarem lá no Qual o seu LinkedIn. WhatsApp? Meu WhatsApp é o 11 99 518 5517. Foi um prazer. Prazer meu, Regina, estar com você mais uma vez e com a sua audiência. Agradeço ao meu estado do lado das câmeras, peço a Deus Pai Todo-Poderoso por continuar aqui, à frente da ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau!